Nós começamos em Goiânia no ano 2000, trabalhando com sistemas de gestão para empresas de vestuário, calçados e acessórios. Na verdade, tanto eu quanto o meu sócio vínhamos de uma experiência anterior em uma outra empresa trabalhando com esse mesmo tipo de sistema, desde 1993, então uma experiência prévia de 7 anos antes de abrir a nossa empresa. E antes mesmo do ano 2000, a história da criação desses sistemas começa em 1998. Eu estava no curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás e escolhi a criação desses sistemas como meu projeto final de curso. E durante esses 2 anos finais da faculdade, eu criei o próprio sistema, nosso próprio sistema, inspirado na experiência anterior que eu tinha nessa outra empresa, conhecendo o funcionamento de empresas de moda, como elas funcionavam por dentro, e criei 3 sistemas, que era o Antares, o sistema de gestão comercial, Sirius, que é o sistema de gestão financeira, e o Canopus, o sistema de gestão industrial. Antes de falar um pouquinho sobre cada um deles, eu quero falar sobre as características básicas de todos eles. Esses sistemas, eles auxiliam a empresa, eles auxiliam os nossos clientes em diversos pontos. Eu anotei aqui alguns, vou até pegar a minha colinha aqui. Por exemplo, de um modo geral, eu posso dizer que esses sistemas eles têm o propósito de auxiliar na automatização da empresa, com ganho de tempo e confiabilidade, numa maior organização das informações estratégicas da empresa, para criar uma melhor comunicação entre os vários departamentos da empresa, uma maior rapidez na tomada de decisões administrativas e permitir uma visão mais clara e ampla da situação geral da empresa. Então, os 3 sistemas eles funcionam de modo integrado e eles têm esse propósito. Mas eles têm características que, de uma certa maneira, definem o nosso modo de pensar, de como um sistema deve ser. E se eu for resumir esses sistemas em 4 características principais, o que eu acredito que seja o mais importante que um sistema de gestão deve ter, essas 4 características são as seguintes. A primeira é a flexibilidade. Todos os sistemas eles são flexíveis, maleáveis, de tal maneira que eles se adaptam à realidade de grande parte das empresas do segmento que nós atuamos, que é o setor da moda, empresas que trabalham com moda, seja vestuário, calçados, acessórios. Os nossos sistemas se adequam às necessidades de praticamente todas as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Então eu costumo fazer uma seguinte comparação. Os nossos sistemas são como, por exemplo, uma caixa de Lego. Se você já brincou com Lego na infância, aquelas peças de montar, elas permitem que você monte o que você quiser. As mesmas peças você pode montar um carro, um helicóptero, uma nave espacial. Então o sistema é dessa maneira, ele é bastante modularizado, bastante configurável, de tal maneira que em 2 clientes nossos, se você analisar o sistema, parecem sistemas diferentes. Mas são os mesmos sistemas. Eles só foram configurados para as necessidades específicas de cada empresa. Então essa flexibilidade ela é muito importante para que o sistema se adeque à sua empresa, e não o contrário, o que muitas vezes acaba acontecendo. Um exemplo dessa flexibilidade muito grande que os nossos sistemas têm desde o início é um gerador de relatório que nós temos nesses sistemas que permite que você extraia informações das mais diversas maneiras possíveis. Com base nas informações contidas nos sistemas, você pode extrair elas e criar centenas, milhares de relatórios diferentes, exatamente mostrando a informação que você quer, formatada da maneira que você quer, na ordem, uma totalização do jeito que você quiser. Ele te dá o poder, por exemplo, que o Excel te dá, de montar o seu relatório do jeito que você quiser. Então, um ponto é esse, a flexibilidade. O segundo ponto, que eu considero bastante importante em sistemas de gestão, é a confiabilidade. Claro, o sistema de gestão são programas de computador que dão apoio à tomada de decisão dentro das empresas. Então, se esse sistema ele não é confiável, para mim ele não serve de nada. Então, muitas vezes a gente vê no mercado empresas que estão em busca de trocar o seu sistema, porque o sistema que eles têm no momento
Tem problemas, por exemplo, em relação à confiabilidade na questão do estoque, em relação à questão da confiabilidade de relatórios, relatórios que dizem coisas diferentes. Você tira um relatório, ele te dá um certo valor. Você tira um outro relatório do sistema e ele dá um valor totalmente diferente. Em qual deles confiar? Se você tem uma empresa que você está tomando uma decisão com base em informações dentro de um sistema, a confiabilidade é essencial. E nesse ponto nós já temos aí um sistema com já praticamente 20 anos já de mercado, né? Somado aos 7 anos de experiência anterior, são quase 30 anos de experiência em sistemas de gestão para esse setor, o setor da moda. Então, ao longo desse tempo nós conquistamos aí milhares de clientes que podem atestar a qualidade e a confiabilidade dos nossos sistemas. Então esse é o segundo ponto, a confiabilidade. O terceiro ponto, que eu considero bastante importante também, é a simplicidade. A tendência desse tipo de sistema, à medida que cresce ao longo dos anos, é de ir ficando um sistema complexo. É natural isso acontecer. É o normal. À medida que o sistema vai crescendo, que as empresas vão incluindo novos recursos, novas funcionalidades, ele começa a se parecer cada vez mais com uma coxa de retalhos, se não for bem desenvolvido. Começa a acrescentar peças demais e quando você vai ver o quadro como um todo, o sistema ele é muito complicado de usar, complexo. Por mais que ele seja bom e completo, que execute as suas tarefas da maneira que deve ser executada, ele fica um sistema complexo de se entender. E, a não ser as pessoas que trabalham com esse sistema, os desenvolvedores, o pessoal do suporte, os clientes muitas vezes demoram muito tempo para dominar o sistema. E principalmente o cliente novo, né? Eu já vi muitos sistemas, até bons, no mercado, mas que criam uma dificuldade desnecessária para o usuário. Abrindo telas em cima de outras telas com tanta informação que tira a atenção do usuário e tira o foco dele para o que é o principal, para aquela atividade que ele quer executar no momento. Então essa é uma preocupação que eu tive desde o início no desenvolvimento desses sistemas, de criá-los de uma maneira que, à medida que eles fossem crescendo, eles continuassem bastante simples. Muitas vezes eu treinei milhares de pessoas nesse sistema aí, ao longo desses quase 20 anos. E eu me lembro que uma frase que eu ouvia muito dos usuários novos é que, nossa, meu Deus, é muita coisa para eu aprender. E eu sempre falava a mesma frase para a pessoa: olha, fica tranquilo, você vai ver que é muito simples. À medida que você entender as ideias gerais, você vai ver que tudo faz parte de uma mesma lógica. E vamos voltar a conversar daqui uma semana que você vai ver que essa percepção de que é muita coisa não é bem assim. E dito e feito, no final das contas era o que acontecia. Assim que a pessoa pegava o jeitão do sistema, ela percebia que tudo tinha um sentido, tudo tinha uma lógica, e tudo tinha um porquê dentro do sistema. E isso permitiu com que o nosso treinamento de novos usuários fosse um processo cada vez mais simples, cada vez mais rápido, e que os usuários com, muitas vezes, 1 ou 2 semanas, já tinham um conhecimento muito bom do sistema, e com alguns meses já tinham um domínio completo do sistema. Isso é muito importante porque muitas vezes um projeto de informatização falha justamente pela dificuldade de se entender o sistema, até a barreira psicológica que os usuários criam com sistemas complexos, com sistemas complicados. Talvez você tenha já passado por um sistema desse tipo. Acontece muito. São bons sistemas, mas que não conseguiram se manter simples. E esse é um ponto bastante importante para a gente também. O quarto ponto, para fechar, é a acessibilidade. Os nossos sistemas, já há muitos anos, são sistemas online. Eles funcionam através de qualquer dispositivo conectado à internet. Então você pode acessar o sistema através de um computador, de um notebook, um tablet e até um celular, desde que você tenha acesso à internet. Isso facilita muito para manter conectados tanto a fábrica, quanto as lojas, quanto os representantes, quanto a equipe de vendas, se for uma equipe de vendas externa. Então esses 4 pontos: flexibilidade,
Simplicidade, confiabilidade e acessibilidade são os pontos principais que traduzem o nosso modo de desenvolver sistemas e que nós acreditamos que sejam características imprescindíveis de um bom sistema de gestão, seja qual for o segmento.